Começa agora no seu canal comunitário mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas no estado de São Paulo. No programa de hoje você vai ficar sabendo como foi o primeiro curso de formação de consultores em finanças pessoais e familiares, uma atividade do Sindicato dos Economistas no estado de São Paulo, desenvolvida aqui na ANCHAM, que é a Câmara Americana de Comércio. Fazer mais um case, então. O executivo que acabou um mês de ser demitido do cargo de diretor financeiro estatutário de uma empresa de médio porte. Esteve nesse cargo por mais de 10 anos. Tem 54 anos, não tem nível superior, é casado pela segunda vez, mora em condomínio na cidade de São Paulo, tem 3 filhos com idade 3, 16 e 19, sendo o mais novo do segundo casamento. É filho único, o pai já falecido, a mãe muito doente, só tem a casa que mora e a aposentadoria do INSS no valor de 650 mensais. Pretende procurar emprego durante um ano e após, caso não consiga, vai estudar a opção de abrir um negócio próprio. Seu último salário foi 25 mil, recebeu indenização de 250 e tem despesas mensais de 22. Bom, vamos lá então. Bom, como os outros casos... É mais um case simples. Os outros grupos aí, é um caso complexo que se torna mais complexo ainda, porque a gente não tem todas as informações que a nossa função aí de consultor demandaria. Então, no nosso grupo, nós entendemos o seguinte: para a gente propor alguma solução para esse caso, a gente teria que levantar uma série de informações. Então, nós fizemos um rol de perguntas, né? Que eu não vou listar todas aqui, mas eu vou dar um exemplo. Fala as principais que são importantes. Por cada informação que a gente recebeu, cada parágrafo que a gente recebeu, a gente fez uma série de perguntas. Então, por exemplo, quando se fala que o executivo acabou de ser demitido do cargo de diretor financeiro estatutário de uma empresa de médio porte, a gente falou assim, bom, o que esse tipo de informação leva a gente a ter? Bom, ele tinha experiência na área financeira em qual proporção, se ele não era formado? Porque fala que ele não era formado, não tinha formação. Como ele foi demitido, ele tinha quais benefícios? Aposentadoria, plano de saúde, seguro de vida, etc. Quais foram os motivos da demissão? Porque dependendo do motivo da demissão, pode impactar no planejamento futuro também. Por exemplo, se tiver um problema, se a empresa quebrou, e ele foi demitido porque a empresa quebrou, e ele é diretor estatutário, isso vai afetar o patrimônio pessoal dele, porque ele deve ter sido avalista ou devedor solidário, alguma coisa assim. Você está assistindo Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas no estado de São Paulo. Bom, e como será que os participantes desse curso interpretaram essa experiência? Vamos conferir falando com uma dessas pessoas. Qual é o seu nome? É José Valentim. José Valentim, você é economista? Sou economista e corretor de seguros. Muito bem. O que essa experiência de hoje aqui no ANCHAM vai estar acrescentando na sua bagagem? O que você acha que muda no exercício da sua profissão? Olha, vem acrescentar mais porque é uma experiência que a gente está passando para os nossos clientes também. Então, reforça a necessidade do meu cliente em planejar-se financeiramente para o futuro, fazendo uma previdência, um seguro de vida, imaginando também a aquisição de um imóvel através de um consórcio, né? O automóvel, a segurança dos filhos, a própria segurança da pessoa na hora que for se aposentar também. Quer dizer, são coisas nas quais você sempre acreditou como economista, mas agora vai ter mais argumentação na hora de explicar para as pessoas. Com certeza. Isso como já falei, muito importante e as pessoas precisam se conscientizar disso. Talvez o brasileiro não tenha esse hábito ainda de falar, poxa, eu não tenho muito dinheiro para estar economizando, né? Então vou deixar mais para frente. Não, eu falo para você que está me ouvindo que R$100 que você começar a guardar hoje, com certeza vai fazer a diferença no seu futuro. Conte com isso. Tá ok, muito obrigado. Bom, vamos falar então com o instrutor desse curso, o professor Francis Hess. Tudo bem, professor? Tudo bem, Wagner. Bom, essa área de formação
de consultores para finanças pessoais e da família é uma área relativamente nova no Brasil, não é, professor? É uma área recente, ela começou depois da estabilidade econômica. Mas o senhor já atua como consultor há um bom tempo. Como consultor independente, exclusivamente há 6 anos, mas eu já estou no mercado financeiro há mais de 25 anos. Perfeito. Bom, nós tivemos aqui hoje um público predominantemente composto por economistas. Qual a razão disso, professor? O economista, pela própria formação dele, é a pessoa mais adequada a trabalhar nessa área, mas não exclusivamente o economista. Perfeito. Bom, então, para as pessoas terem uma ideia do que é tratado nesse tipo de curso, só poderia nos dizer alguns tópicos que foram desenvolvidos? O curso, nós procuramos ensinar a como é feito um planejamento financeiro pessoal. Então, abordando um planejamento completo, e depois a pessoa vai adequar esse planejamento ao seu público-alvo. Sim, agora, além disso, os profissionais também foram instruídos a respeito de como formatar esse produto, porque não deixa de ser um produto, essa consultoria em finanças pessoais, não é verdade? Sim, é um produto. O planejamento envolve muitos tópicos, quer dizer, tem desde planilhas de finanças, de despesas, receitas, investimentos, plano imobiliário, os objetivos do cliente, quanto ele quer de objetivo daqui 5, 10, ou 20 ou 30 anos. Então, realmente é muito complexo. Perfeito. Agora, quando se fala em finanças, não deixa de ser um conceito meio subjetivo, por mais que haja objetividade nos números. Qual foi o método que o senhor utilizou para sensibilizar as pessoas sobre esse tipo de situação no dia a dia? O método é mostrar realmente como se faz um planejamento, como ele é feito detalhadamente e muita prática. Nós temos vários exercícios, vários casos que realmente onde você vai aprender a fazer o planejamento é na prática. Você tem um pouco da teoria, mas você tem que ter a prática para aprender mesmo como que são feitos e as dificuldades que vão surgir nisso. E também como o economista precificar o planejamento, como ele vender um planejamento e qual o público e como ele precificar isso. Quando o senhor fala em demonstrar na prática, são cases? São cases. São vários cases que nós colocamos em discussão em classe e que realmente isso faz muito sucesso. Quer dizer, a pessoa ganha X, tem dívida Y, patrimônio Z, esse tipo de coisa. Sim, esse tipo de coisa com alguns complexos. Por exemplo, se separou, é o terceiro casamento, dá pensão ou não dá, às vezes tem uma mãe que está sustentando, então vamos colocando complexidades que entra a parte, às vezes até jurídica. Bom, o senhor mesmo estava dizendo no início que o Brasil tornou-se estável do ponto de vista econômico, mas existem algumas situações do dia a dia que desestabilizam qualquer pessoa, na verdade. Isso mexe muito com a questão orçamentária, com o dia a dia da pessoa, o débito, o crédito dela? Mexe bastante. Tem que realmente ter uma disciplina para começar a fazer o planejamento, e o planejamento tanto faz, você pode começar com uma pessoa com um rendimento simples até um rendimento mais sofisticado. Todos precisam de planejamento. Não dá para sair por aí à deriva, gastando e ganhando, gastando, não é assim, né? Não, você não vai chegar a nenhum lugar. E isso precisa ser feito preferencialmente em família. Quando o cliente, é bom que ele esteja fazendo isso em família. Vamos sentar, fazer uma reunião, olha pessoal, está acontecendo isso, com muita transparência e vontade de mudar a atitude. Me parece que a atitude é fundamental, né, professor? É fundamental. A família tem que estar toda envolvida e ter a atitude de mudar, eles conseguem atingir objetivos. O que o senhor achou desse primeiro dia, dessa inauguração desse curso? O senhor sentiu a receptividade boa? O pessoal gostou do método? O que o senhor pode avaliar? Olha, eu percebi que todos os economistas que estão aqui gostaram muito. Eu acho que vão colocar isso em prática, alguns na vida particular, e alguns vão começar a trabalhar com o planejamento financeiro pessoal. Ok, professor, muito obrigado. Obrigado a você, Wagner. Bom, aproveitando que o nosso programa de hoje está tratando de finanças pessoais e familiares, vamos ver como algumas pessoas estão lidando com essa questão no seu dia a dia? Bom, quando se fala em orçamento, tem que se falar em família. E é justamente ao lado de uma família que nós estamos agora. Boa tarde, qual é o nome do senhor? É Martin. Seu Martin, qual é a sua profissão? Sou engenheiro e administrador de empresas. Muito bem, estou vendo o senhor aqui com a sua família, curtindo um almoço. O senhor já parou para pensar em quanto custa um filho? Em termos de dinheiro ou de esforço? Em termos financeiros, ao longo de uma vida. Porque em termos de dinheiro a gente até já parou uma vez, na época que a gente fez um seguro de vida, né? E aí procuramos fazer uma estimativa de quanto a gente gasta por mês, tanto com educação quanto com saúde, alimentação e férias, etc., né? E chegamos a um cálculo aí que dá mais ou menos uns 100 a 120 mil reais por ano. Né? Por filho? Não. Os 2 filhos, né? Então, 50 mil reais por filho por ano. Estão hoje com que idade?
Eles têm 4, que é o Frederico, e 6, que é o Oliver. Ok, muito obrigado. Obrigado a vocês, tchau, tchau. Planejar um filho faz parte de qualquer casal, mas se você colocar a parte financeira de um filho, são situações que você talvez não consiga ou nunca tenha parado para pensar o valor que seria um filho. Então, eu vou falar das coisas materiais, né? Porque um filho não tem preço pela satisfação que ele nos traz. Mas se você pensar que uma escola de uma classe média, que provavelmente você vai colocar o seu filho com 2 anos até 25 anos, que é o período que ele vai se formar, só de estudo você vai pagar de 370 até 400 mil reais. E aí eu não estou nem considerando a questão de escola, matrícula, a questão de livros, uniforme, alimentação que ele vai colocar, o teatrinho, as viagens que ele vai fazer na escola. Então, tudo isso é um prazer a mais que você vai dar para o seu filho. Da mesma forma que você o planejou para ele nascer, que vai te trazer muitas alegrias, você também tem que planejar um lado financeiro. E você tem certas formas de proteção para que ele também mantenha aquele teu sonho de início, que ele consiga ser uma pessoa produtiva no futuro. Então você tem que planejá-lo do instante que ele entra no maternal até o fim da universidade, sem contar as especializações e etc. Futuro, eis aí uma grande interrogação que todos têm em mente. Estamos ao lado de uma pessoa para falar exatamente sobre isso. Tudo bem? Tudo bom. Qual é o seu nome? Marcos, Marcos, qual é a sua profissão? sou professor. Pelo sotaque, acredito, de espanhol. Professor de espanhol particular, sim. Muito bem, você tem ideia de onde você queira estar daqui a uns 20 anos? Fazendo o quê? Trabalhando com alguma outra coisa? Você tem uma ideia? Ter ideia não tenho. Tenho sonhos que gostaria de ver realizados daqui aos 20 anos. Bom, todo sonho tem seu preço. Você já calculou o custo do seu sonho? Calcular não, mas vai sair caro. Pode sair caro porque eu gostaria de estar vivendo de escrever. Gostaria de escrever e para manter esse sonho precisas de um dinheiro que preciso ir conseguindo. Agora, você já está fazendo hoje, no presente, alguma coisa para que conquiste esse sonho, esse objetivo? Vou preparando o caminho. Vou tentando preparar o caminho, poupando um pouco aqui, um pouco lá, mais ou menos o que dá. Ok, muito obrigado. Por nada. Para vocês que têm hoje uma idade em torno de 25 a 30 anos, né, o ideal para se pensar numa aposentadoria futura ou numa tranquilidade depois de um período de trabalho, seria ideal que já pensasse agora em ter uma previdência privada. Tá? Se você trabalha empregado, mesmo tendo a contribuição que é feita pela empresa junto ao INSS, pense na previdência privada, porque no futuro esse tipo de retorno é que vai te dar uma tranquilidade para que você possa ter uma aposentadoria, ou seja, um complemento à sua aposentadoria, de forma que você venha manter o seu padrão de vida atual. Tá? Inclusive para viajar, para poder ajudar os filhos, para poder ajudar até mesmo a família dos seus filhos, né? E conviver, né, de uma forma bastante agradável e financeiramente favorável junto com todos os seus dependentes. Bom, lazer também é muito importante na vida de todo mundo. Nós estamos aqui ao lado de uma pessoa que está com seus amigos tomando um chopinho. Boa tarde, qual é seu nome? Maércio. Maércio, você costuma se reunir assim com a turma para tomar um chopinho, jogar uma conversa fora? Bastante, precisa, né? Muito bem, você já tem ideia de quanto custaria ou quanto vai custar ao longo do tempo, ao longo de uns 15 anos, você fazer essa atividade 2 vezes por semana? É um bom dinheiro, né? Você faz ideia de quanto ser? Quanto tempo? Uns 15 anos. Uns 100 mil por aí. 100 mil reais, por aí. Tá contando o acumulado que você já bebeu? Não, só o que eu vou beber ainda. Ok, obrigado. Bem, nas pequenas despesas é que a gente vê os desperdícios que você comete no dia a dia por não ter um planejamento financeiro, um acompanhamento financeiro da sua vida pessoal. Um simples fato de você tomar um chopinho 2 vezes por semana com os amigos, gastando 15 reais cada um, isso representa ao longo de 15 anos uma economia de aproximadamente 52 mil reais.